Direito romano. O direito romano que costuma ser estudado compreende o conjunto de normas que regeram a sociedade do antigo Império Romano, de 754 a.C. até 564 d.C., quando ocorreu a morte do imperador Justiniano. Durante estes períodos, o direito romano passou por 3 fases. 1. A do direito antigo. 2. A do direito clássico e 3. A do direito do Baixo Império, pós-clássico. Os juristas romanos tinham formação filosófica e conheciam os pensadores gregos, mas a preocupação deles foi eminentemente prática e menos filosófica. Com efeito, os romanos foram grandes aplicadores da filosofia grega nas relações humanas. Eles reconheciam o fato de que nem sempre o justo coincide com o lícito. O veto do tribuno da plebe contra ações injustas dos patrícios. A lei de Valério Publícola, que proibia penas corporais contra cidadãos em certas situações. A Lex Julia de Adulteris, origem da prescrição penal e o interdicto de homine libero estibendo, remoto antecedente do habeas corpus, são algumas das disposições de tal período, que influenciaram o direito moderno. Roma passou por diferentes formas de governo, o que refletiu em seu ordenamento jurídico. Neste caminho, costuma-se dividir estes períodos em 1. Realeza. 2. República. 3. Principado. 4. Dominato. Primeiro, período real, da origem de Roma até a queda da realeza em 510 a.C. No período da realeza a organização do Estado romano se resumia ao rei, ao senado e aos comícios. O rei tinha o comando do exército, o poder de polícia, além das funções de juiz e de sacerdote. Era vitalício, mas sua sucessão não se fazia pela hereditariedade, mas pela indicação do antecessor ou escolha do senado na ausência dela. Por sua vez, o senado era o conselho do rei. Seus membros eram escolhidos pelo próprio rei, entre os membros das diferentes gentes, agrupamento de várias famílias, gentiles e clientela. O senado era convocado pelo rei e se subordinava a ele. Por fim, os comícios eram assembleias que não deliberavam, apenas aprovavam ou rejeitavam a proposta de quem lhe presidia. Segundo, período republicano, de 510 a.C. até 27 a.C. Na República, o Senado tornou-se o verdadeiro centro do governo. Nesta época, 2 magistrados eleitos anualmente substituíram o rei na tomada de decisões. Os juízes eram eleitos anualmente e censores a cada 5 anos. Os magistrados não eram remunerados, mas eram invioláveis durante a investidura do cargo. Porém, eles poderiam ser chamados para prestar contas depois de seu mandato. Eleição de 2 cônsules para governar a cidade. Durante o período de 1 ano. Estes, por sua vez, se alternavam no poder e, além disso, gozavam do direito de veto contra as decisões de seu par. Durante a República, o Senado romano certamente amealhou maior influência. Isso ocorre porque, durante a realeza, os senadores cumpriam mera função consultiva. Dictator, magistrado destacado pelo Senado para cumprir uma função exclusiva entre seus pares, a de tomar as rédeas do Estado em tempos de absoluta crise social. Todos os magistrados tinham potestas, poder de expressar a vontade do Estado, mas nem todos tinham imperium, poder de deter e punir os cidadãos, além de apresentar propostas aos comícios. As fontes do direito eram o costume, principal fonte do direito privado, leis, propostas pelos magistrados, e os éditos dos magistrados. Era comum a existência de jurisconsultos, que faziam estudos do direito vigente em cada caso concreto. Na República surgiram figuras decisivas para a sedimentação da praxis jurídica, tais como o pretor, magistrado que se encarregava da distribuição da justiça, juízes, designados por estes, o jurisconsulto, eminente conhecedor das leis, e, finalmente, o advogado. A plebe, pessoas que não eram gentiles nem clientes e habitavam a cidade, sem fazer parte dela, não tinha acesso à magistratura. Em certo momento, revoltados com o arbítrio dos magistrados patrícios, os plebeus resolveram sair de Roma para criar uma outra cidade. Os patrícios, então, transigiram, além de criar assembleias de plebeus, plebiscito, editaram leis escritas, que culminaram na Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas ainda consagrava a diferenciação entre patrícios e plebeus, mas já foi um avanço. Isto porque, por maior que fosse o tratamento díspar,
era melhor que o subjetivismo e casuísmo da ausência de qualquer previsão. Com um ordenamento, pelo menos, era possível saber qual seria a diferença entre as classes sociais. A tábua I previa o chamamento a juízo. Tábua segunda, julgamentos e furtos. Tábua terceira, direitos de crédito e sanções aos devedores. Tábua quarta dispunha sobre o casamento e pátrio poder. Tábua V cuidava da herança e da tutela. Tábua sexta havia disposições sobre a propriedade e posse. Tábua sétima previsão de delitos. Tábua oitava trazia direitos prediais. Tábua nona havia dispositivos de direito público. Na tábua X continha direito sacro. As tábuas X12 complementam matérias das tábuas precedentes. Terceiro, período do Principado, de 27 a.C., quando o Senado investe Octaviano, futuro Augusto, o poder supremo, príncipes, até 285 d.C. Os generais podiam, livremente, recrutar soldados, que prestavam juramento e tinham subordinação direta a eles. Isto fez com que os generais tivessem muito poder. Júlio César e Pompeu disputaram o comando de Roma. Em seguida, Octaviano, sobrinho e filho adotivo de Júlio César, chegou ao poder após a morte do tio e dividiu esse poder com Marco Antônio. Octaviano conseguiu centralizar todo o poder em suas mãos e recebeu do Senado o título de Augusto, que significava que ele não estava subordinado a nada, nem mesmo à lei. Tal período foi uma transição entre república e a monarquia absoluta. Quarto, período do Dominato, 285 d.C. a 565 d.C., data em que morre Justiniano. O imperador governava e administrava o vasto território com a ajuda de funcionários por ele nomeados e livremente demitidos. No século III, houve uma crise que provocou mudanças profundas na estrutura política do Império Romano. Constantino reorganizou o império e reconheceu o cristianismo como religião oficial. Além disso, fundou uma nova capital, Constantinopla, na antiga Bizâncio, atual Turquia. O Império Romano foi dividido. Roma passou a ser a capital do Império Romano do Ocidente, enquanto Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. No início deste período não havia grandes juristas, apenas práticos. A citação de juristas antigos chegou a ser proibida por Constantino. Mas, depois, surgiram escolas de direito. Quando Justiniano chegou ao poder, começou uma reforma militar e legislativa. A obra legislativa de Justiniano até hoje é a principal fonte do direito privado moderno. Ela contém 4 partes. 1. Institutas, Manual Escolar, 4 livros. 2. Digesto, Compilação de Julgados, 50 livros. 3. Código, Compilação de Leis, 12 livros e 4. Novelas. Este conjunto é chamado de Corpus Juris Civilis, Corpo do Direito Civil. O Corpus Juris Civilis está assim dividido: Institutas, 4 livros, Digesto, 50 livros, Código, 12 livros. Em 476 d.C. caiu o Império Romano do Ocidente, com a deposição de Rômulo Augusto pelos bárbaros, que proclamaram Odroaco como rei da Itália. Os Érulos, bárbaros, foram derrotados pelo exército bizantino de Justiniano, que desejava reunificar os dois impérios. 3 anos após a morte de Justiniano, os bizantinos perderam o domínio da Península Ibérica e, no final do século IX, do restante do império. Em 565 d.C. faleceu o imperador. Tal fato é considerado o termo final do direito romano. Se gostou, aproveite para curtir e compartilhar.